resíduos tributários na cadeia produtiva que não foram desonerados ou não são desoneráveis ao longo da cadeia. Talvez os 3%, em geral, é uma média, vamos dizer, uma média por baixo do que, na verdade, é o resíduo tributário que nós temos medido. Nós fizemos, há pouco tempo atrás, um trabalho para efeito da negociação do passado, do crédito prêmio, e vimos que o resíduo tributário era muito maior, cerca de 7%, 8%, até 10% para alguns setores. Mas é melhor ter o reintegra de 3% do que não ter nada. Então é uma medida que vem. Alguns dizem que essa medida infringe questões de acordo de subsídios e medidas compensatórias da OMC. Isso não é verdade. Nós já checamos isso com alguns dos maiores juristas do Brasil, verificaram o código da OMC e verificaram que o ressarcimento e desoneração de tributos indiretos é perfeitamente compatível com regra. Vários países praticam o tax rebate ou reintegro, como é chamado em espanhol. Portanto, nós estamos aqui, na verdade, introduzindo no Brasil um mecanismo bastante utilizado e conhecido de outros países. E a questão do ressarcimento do PIS/COFINS aos exportadores. Esse é um tema preocupante porque não se trata de renúncia fiscal, aquilo é simplesmente de cumprir a lei. Tem que devolver o PIS/COFINS das exportações acumulados pelos exportadores. O governo, a Receita Federal, é lenta no processo, indica que são problemas operacionais, mas o fato é que nós devemos exigir que a lei seja cumprida e que o PIS/COFINS, tanto ordinário quanto presumido, sejam de fato restituídos aos exportadores brasileiros em prazo de 90 dias. Caso contrário, acaba virando custo, ele não tem correção, tem, portanto, uma perda de valor ao longo do tempo, e tem casos de 4 a 5 anos que o governo carrega créditos tributários reconhecidos e não ressarcidos ao exportador, o que é, me desculpe a expressão um pouco pesada, uma apropriação indébita do dinheiro do exportador pelo governo. E estamos falando hoje, estimamos em cerca de 20 bilhões de reais. Se tivesse na mão dos exportadores, teriam certamente melhor utilização. Na área de defesa comercial, várias medidas foram tomadas e já foram faladas ontem. Eu não vou replicar aqui, mas o DECOM está sendo reestruturado e melhorando a sua atuação. A secretária Tatiana Prazeres informou muito bem ontem. A questão da fiscalização, nós estamos trabalhando sério. O setor privado, especialmente a Fiesp, tem feito um trabalho corpo a corpo com a Receita Federal. Temos um convênio para treinamento dos auditores fiscais a fazer uma melhor fiscalização aduaneira, e identificamos um conjunto de 4 fraudes que nós temos procurado evitar que sejam realizadas nas fronteiras brasileiras: a fraude de origem, certificado de origem falso, a fraude de circunvenção, que é para evitar as tarifas antidumping, a fraude de subfaturamento, para ter um valor menor sobre a base de aplicação da alíquota de importação, e finalmente a fraude de especificação de mercadoria, que é para pegar um imposto menor e tentar dizer que o produto X, na verdade, tem uma classificação Y, e assim tem uma outra classe. O importador desonesto normalmente é uma figura esperta, é uma figura ágil. E nós temos que ter inteligência na Receita Federal, na aduana e no setor privado para combater fraudes costumazes que ocorrem nas aduanas brasileiras. A estrutura tarifária do Mercosul também pode sofrer alguma modificação em termos de lista de exceção, aumentando de 100 para 200 itens, o que é bom porque dá uma condição da gente trabalhar melhor. E, portanto, como conclusão, eu queria dizer que a industrialização é um fato. Nós temos que melhorar a densidade das cadeias produtivas e exigir medidas mais contundentes para a nossa competitividade, especialmente a questão do câmbio, que eu não vou abordar aqui porque exigiria um outro painel. Eu vou pedir licença agora, senhores, para sair um pouco do script nos meus últimos 2 minutos, para fazer aqui um pronunciamento que eu acho necessário. Nós precisamos de reformas estruturais no nosso país.
Para reformas estruturais nós precisamos de governabilidade, precisamos de um executivo que proponha e de um Congresso que atue, aprovando, emendando aquelas leis necessárias para a modernização do Brasil, especialmente no momento que nos avizinhamos de uma crise de grande repercussão na economia mundial. Hoje nós estamos aqui reunidos, empresários, mas mais do que empresários, eu gostaria de chamar como cidadãos brasileiros responsáveis, que têm entendimento da conjuntura econômica e política e que são formadores de opinião. No momento em que a presidente Dilma, ela age com coragem e determinação na preservação da ética e das boas práticas de governança no setor público, ela enfrenta uma reação de risco de governabilidade pela ameaça de chantagem de políticos com outros propósitos e que, à luz do dia, fazem essas ameaças de que não vão mais votar e que vão criar problemas para aprovação de propostas do Executivo para melhorar a economia brasileira. Nós, empresários, cidadãos brasileiros, não podemos deixar aqui de manifestar, primeiro, a nossa indignação pelas más práticas do serviço público, especialmente de corrupção. E segundo, de apoiar a presidente Dilma para que continue realizando esse trabalho, porque ela não está sozinha. Nós estamos acompanhando, indignados, e devemos continuar esse processo de faxina que foi dado início. É preciso ter intolerância e indignação a respeito desses fatos que têm acontecido no nosso país e permitir que haja governabilidade e que, de forma suprapartidária, de forma incondicional, a sociedade civil manifeste o apoio à presidenta numa hora que nós precisamos preservar a economia brasileira e realizar as reformas que nós precisamos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Roberto Janete da Fonseca. Eu convidaria agora para a sua intervenção o doutor José Augusto de Castro, vice-presidente da EB. Senhores, bom dia. Como o tema é comum aos dois, algumas coisas que eu vou falar vai haver uma certa superposição com o Janete aqui, mas são coisas que seguem no mesmo caminho, apenas a forma de falar, a forma de apresentar é um pouco diferente. Deixa eu... Eu não sei se todos os senhores conseguem enxergar os números aqui, talvez seja um pouquinho difícil, mas vamos tentar. Aqui nós temos um quadro só, rapidamente mostrando números, da balança comercial brasileira nos últimos anos. A partir do ano 2000, só mostrar que nós tivemos um crescimento quase que constante das exportações nos últimos anos, o superávit comercial brasileiro, que nós tivemos um déficit pela última vez no ano 2000, e de 2000 em diante ele é crescente, até atingir o ponto máximo no ano 2006, e daí para frente começar a cair pouco a pouco. Tá. Na verdade, esses últimos anos, o comércio exterior brasileiro acabou sendo o sustentáculo da economia, porque através da exportação nós geramos empregos internos, aumentou-se a produção do agronegócio especialmente, das commodities metálicas. Então, economicamente, o Brasil passou um período fantástico na última década. Então é apenas mostrar os primeiros números. Outros dados seria aqui a evolução dos preços médios de exportação, para vocês verificarem que, na verdade, o que houve no Brasil nessa última década, e o Brasil aproveitou a oportunidade, foi que houve uma explosão de consumo no mundo, explosão de commodities. E veja que, se nós pegarmos um produto, por exemplo, o minério, que é um caso mais comum aqui, o minério custava $19 no ano 2000. No ano 2011, ele está sendo vendido por $130. Isso nós estamos falando de preço. Se nós pegarmos outros produtos, por exemplo, o açúcar de 175 virou 500. Todos os produtos, as commodities brasileiras, tiveram elevação de preço, e o quadro seguinte vai ser de quantidade. Claro que você fala, mas o Brasil se beneficiou sem fazer nada. Não é que nós não fizemos nada.
Nós tivemos a sorte de ter havido essa explosão de demanda na última década, e o Brasil tirou proveito disso. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos essa sorte, nós também temos o risco. Se neste momento nós temos uma crise que aparentemente é mais forte que você imagina, tudo que foi positivo pode se inverter. Então, os aspectos positivos se tornam negativos, porque, infelizmente, sobre as cotações da commodity no mercado internacional, nós não temos nenhum controle, nem as commodities metálicas, muito menos as commodities do agronegócio. Claro que a tendência, uma eventual queda, se o agronegócio sustentar um pouquinho mais a perda de preço, e as commodities, as commodities metálicas terem uma queda mais forte. Tá? Um outro quadro aqui é com relação ao quanto. Mais uma vez, agora excluindo o minério, que cresceu pouco em função do peso, o minério passou praticamente 100% de aumento. Mas se nós verificarmos outros produtos, houve uma explosão. Quer dizer, petróleo nós exportamos zero em quantidade em 2000, e hoje exportamos 31 milhões de toneladas, não de barris, tá? Para o barril multiplicar por 7. Então houve uma mudança total. Isso vale para praticamente todos os produtos. Como eu disse, houve um aumento de quantidade, aumento de preço. Vou ser rápido esses dados aqui que são mais ou menos conhecidos. E como consequência, se eu tenho um aumento de preço, um aumento de quantidade, as receitas de exportação explodiram. Mais uma vez, pegando, por exemplo, minério aqui. Minério de 3 bilhões em 2000, passou esse ano 39 bilhões de dólares. E assim vale para outros produtos. A soja de 2 passou para quase 16 esse ano. Então houve um crescimento fantástico de preço e quantidade, como eu disse. O Brasil tirou proveito. Mas só que nós não temos nada garantido que esse cenário continua, porque nós dependemos do mercado externo e nós não temos nenhum controle sobre preço, muito menos sobre quantidade. Isso aqui é apenas para ver um exemplo do volume de exportação do Brasil em toneladas, separado por tipo de produto. Nós exportávamos no ano 2000 245 milhões de toneladas. Em 2011 deveríamos exportar 540 milhões de toneladas. E aqui veja importante, eu sempre digo, o Brasil é um país exportador de peso. Peso com duplo sentido. Peso da importância e peso quantidade. Ou seja, nós temos que ter infraestrutura. Quem exporta peso, se não tiver infraestrutura, simplesmente não tem como colocar teu produto no porto. E nós vamos mostrar também um próximo quadro aqui, e que fala sobre as vias de transporte. Aqui um dado que o Janete acabou de mencionar agora, com relação à exportação de manufaturados. Veja que enquanto os produtos básicos você tem um aumento contínuo, os produtos manufaturados, veja que nos últimos 3 anos paralisaram, em termos de quantidade. Só que nos 3 anos anteriores houve uma queda. O que mostra claramente, quer dizer, a taxa de câmbio, infelizmente, ela está fazendo com que nós deixemos de exportar produtos manufaturados e passemos a exportar mais produtos do agronegócio ou de commodities metálicas. Enquanto a partir das importações passam a ter um crescimento muito mais forte. Este quadro aqui é só para a gente ver como nós transportamos o produto na exportação. Veja que nós exportamos, em valor, 83% de tudo que o Brasil exporta são transportada via marítima, e 96% em termos de peso, o que significa que ter uma marinha atuante, eficiente, com custos civilizados, é indispensável para o Brasil. Então ter uma infraestrutura portuária é fundamental. Nós não temos alternativa B, plano B, não temos nada. Nós só temos uma alternativa, é exportar via marítima. Tá? Então por isso que a gente sempre reclama que nós temos uma infraestrutura na área portuária muitas vezes insuficiente, deficiente, onerosa, porque tudo isso onera o preço. Neste momento, enquanto as cotações estão no patamar elevado, nós estamos compensando essas deficiências, mas no momento que o mundo volta à normalidade, claramente nós vamos começar a ter mais problemas. Tá? Isso aqui é só para ver um exemplo também de tudo que o Janete falou, que nós estamos falando aqui. À medida que a taxa de câmbio foi diminuindo, o número de empresas exportadoras também foi diminuindo. Em contrapartida, o número de empresas exportadoras foi aumentando. Veja que nós temos hoje o dobro de empresas, mais do que o dobro de empresas importadoras em relação a empresas exportadoras. Infelizmente, nós falamos tanto durante muitos anos de criar uma cultura exportadora e, na verdade, nós temos hoje uma cultura importadora. E essa cultura importadora significa desindustrialização, que é exatamente o que acontece em alguns setores da economia hoje.
Aqui é para a gente ver a composição das nossas exportações. Se nós verificarmos hoje, em 2011, as exportações de produtos básicos, que são commodities simples, sem qualquer beneficiamento, representam 46%. Infelizmente, é um número próximo que existia em 1978, ou seja, é uma volta ao passado do Brasil.